Dá o boa tarde para esta equipe de competentes jornalistas, analistas políticos. Boa tarde, a Leide Lilás, Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, Eliezer. Boa tarde, João Magalhães, Tássio e a nossa audiência. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, para a Edna, para o Tássio e, claro, para a nossa audiência. Boa tarde, Tássio Cruz, do portal dia.com. Boa tarde, Eliezer, João, Edna, boa tarde a todos de casa. Meus amigos, aconteceu na cidade de Picos, distante 320 quilômetros ao sul do Piauí, um encontro para debater o marco legal do saneamento básico no estado. O repórter Raimundo Lima acompanhou. Picos é uma importante cidade do centro-sul do Piauí, um entroncamento rodoviário que concentra as mais diversas atividades econômicas da região. Mas a cidade convive com os mesmos problemas de infraestrutura das principais cidades do estado. O saneamento básico é uma das carências do município. Quando se fala em cobertura de esgoto sanitário, a maior cidade do Vale do Rio Guaribas tem apenas 40% de cobertura em toda a cidade. E esse é um problema que se repete em quase todos os municípios da região. O prefeito da cidade, que já está no terceiro mandato, admite que a distribuição de água potável é outro problema sério. A prefeitura complementa com poços artesianos a distribuição de água para a população. O sistema da Gespisa é insuficiente. Só que manter a conta de energia está saindo caro. Hoje aqui nós temos aproximadamente 100 abastecimentos d'água dentro do município, 100 poços para dar assistência, energia, manutenção. Estou assim preocupado, né, porque a conta de energia está muito alta para o município. Está ouvindo? Essa água não se cobra nada de ninguém. Está ouvindo? Tudo gratuitamente, tudo bancado pela prefeitura. E a situação está se extremando a um ponto de ninguém sabe o que é que vai acontecer. E foi a cidade de Picos a escolhida para a reunião do Marco Legal do Saneamento Básico do Piauí. O Marco Legal é um plano de ação que demorou 10 anos para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Sancionado pelo presidente da República, agora deve ser posto em prática pelos estados. Entre as metas do Marco Legal, até 2033, estão oferecer água potável em casas a 99% da população brasileira, coleta e tratamento de esgoto a 90% dos brasileiros, diminuir o desperdício de água, incentivar os investimentos privados e gerar empregos. O Piauí foi dividido em 11 micro-regiões com conselhos participativos presididos pelo governador do estado. Em Picos, aconteceu a primeira reunião da micro-região dos vales dos rios Guariba e Canindé. Um total de 40 municípios integram as micro-regiões. O diretor do Instituto de Águas do Piauí, Magno Pires, representou o governador do estado na reunião. Ele explica que serão investidos 3,5 bilhões de reais em projetos de saneamento básico. A execução desses projetos vai ser feita através de PPPs, parcerias público-privadas. Após esse nosso processo aqui de criação da micro-região, nós vamos fazer o edital para a parceria público-privada, porque as micro-regiões elas vão ser licitadas para passar para o setor público-privado a gestão de água, esgoto, resíduos sólidos e o regime hídrico dos rios. São 11 autarquias regionais. Consequentemente, nós teremos 11 parcerias público-privadas que irão para o leilão, para que essas empresas que conseguirem vencer o leilão ou ganhar a licitação, elas vão implantar o sistema de água, esgoto, resíduos sólidos e regime hídrico rio em todo o estado do Piauí. Nas micro-regiões de Guaribas e Canindé, devem ser investidos mais de 600 milhões de reais. O que nós esperamos é que tudo que está sendo tratado e abordado na reunião, no encontro, não fique só no papel. A gente já sabe que não é a primeira reunião. Nós estamos hoje na segunda reunião desse ano. E esperamos que as medidas que se faz necessárias sejam implementadas o mais rápido possível. É o que a gente espera, né? Porque são problemas complexos, né? Que
as soluções não são tão simples, né? E essa é uma oportunidade da gente unir forças e encontrar uma saída, porque é um dos maiores problemas que a gente encontra na nossa cidade atualmente. A Prefeitura de Picos está totalmente engajada nesse trabalho, junto com o Instituto de Água e Esgoto, representado pelo Dr. Magno Pires, né? Então, a gente já assinou um termo de cooperação com o Instituto, a Prefeitura, na gestão anterior, já tinha elaborado o plano de utilização de recursos líquidos, sólidos, de resíduos sólidos, né? E o plano municipal de água e esgoto está para ser encaminhado à Câmara agora, nesse mês de janeiro, para aprovação, para poder exatamente se encaixar nas exigências do marco regulatório. Importante debate, não é, Edna? Sendo estimulado em diversas regiões do Piauí, saneamento tem estrita ligação com meio ambiente e saúde pública. O nome já está dizendo, né? Saneamento básico. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem muitas cidades sem saneamento básico ou precário. Importantíssimo, Eliezer, porque daí também existem outros desdobramentos, né, que são benefícios para a sociedade. Sem saneamento básico não tem saúde, não tem educação, não tem empreendedorismo, não tem nada que se sustente numa cidade e num país como um todo. Acho que quando a gente chega num país, num estado diferente, a gente a gente pode fazer uma leitura já inicial daquele local com a questão do saneamento. Se há saneamento básico, a gente sabe que a cidade está estruturada, ela tem condições de desenvolver. E sem saneamento fica muito difícil, principalmente para a população. Então, ótima discussão. Picos é uma cidade que a gente sabe que tem tudo, né? Onde circula dinheiro, grandes profissionais, enfim, uma cidade na agricultura também, né? Ela vem despontando, então tem tudo para crescer ainda mais. Que bom debate, vamos acompanhar aí a prática disso tudo. Tássio, já existe um marco regulatório do saneamento aprovado a nível de Congresso Nacional, e aí os estados e municípios precisam se adaptar também regionalmente para garantir essa política na prática. A gente escuta muito, Eliezer, falar de 5G, tecnologias muito avançadas, quando principalmente em municípios do interior do Nordeste a gente não tem o básico. A gente falando de Picos, não precisamos ir longe. Aqui em Teresina nós não temos uma cobertura tão ampla de saneamento como se desejaria para uma capital federal. Eu rodo muito por Teresina, bairros da Zona Sul, como vilas como Parque Eliana, Parque Vitória, onde você vê crianças até hoje, né, em pleno século XXI, brincando em meio a esgoto, brincando em meio a sujeira. Então é inadmissível e a gente tem que cobrar, sim, o avanço do saneamento básico, porque nós estamos falando, como bem lembrou a Edna, de saúde pública. Saneamento básico é saúde pública. Nós precisamos falar mais seriamente de saneamento básico, de distribuição de água potável para a nossa população. Então, fundamental que esse marco, como você frisava, saia do papel, se torne de fato uma política pública e que a gente possa levar, principalmente aqui em Teresina e também nas cidades do interior do estado, saneamento, né, até a porta de casa, um destinamento correto de resíduos sólidos para a casa da população, porque isso sim é saúde pública, é um problema gravíssimo. João, eu queria conversar com você a questão mais política partidária que envolve a cidade de Picos, uma importante base eleitoral do estado. Pelo menos 4 deputados estaduais, se não me falha a memória, têm representação na região de Picos, e o filho do próprio prefeito, Gil Paraibano, pode ser candidato na eleição desse ano. Sim, exatamente. Picos é o 3º maior colégio eleitoral do Piauí, além de exercer uma grande influência em cerca de 40 prefeituras ali daquela região centro-sul do estado e, de fato, tem uma representatividade muito grande na Assembleia Legislativa. Lá tem o deputado Nerinho, né, deputado Pablo Santos, deputada Belê, Severo e o deputado Severo Eulálio, portanto 4 políticos que hoje ocupam cargos na Assembleia Legislativa, e Aldo Gil, que é o filho do atual prefeito Gil Paraibano, que deve substituir aí a deputada Belê nessa tentativa de
manter uma vaga para a família na Assembleia Legislativa. Então é realmente um colégio eleitoral bastante forte, atualmente sob o comando do Progressistas, o prefeito Gil Paraibano é do Progressistas, e vai aí tocando essa discussão relacionada à questão do saneamento básico. É bom lembrar que o marco regulatório foi aprovado ano passado, já entrou em vigor e os municípios têm prazo para se adaptarem, para se adequarem, para tentar captar recursos para promover aí uma política de saneamento básico, porque de fato acesso à água potável e o tratamento de esgoto são condições mínimas para garantir dignidade à população. Imagina-se que nos centros urbanos, onde obviamente mora mais gente, né, menor espaço, se uma família não tiver acesso à água potável e também não tiver acesso a um tratamento de esgoto, com certeza as suas condições de moradia elas não são tão dignas quanto deveriam. Então é um assunto realmente muito importante e o Instituto de Águas e Esgotos aqui do Piauí, coordenado pelo Magno Pires, né, superintendente, diretor Magno Pires, tem coordenado essas discussões que vão alcançar aí 11 micro-regiões do estado e que de fato ganham uma celeridade porque é um assunto que influencia diretamente a vida das pessoas. Acesso à água potável e ao tratamento de esgoto é o mínimo para se garantir condições dignas das pessoas morarem nos centros urbanos. Meus amigos, vamos agora comentar uma agenda cumprida ontem pelo prefeito da capital. O Dr. Pessoa foi a Brasília pela 5ª vez pedir ajuda ao presidente Bolsonaro para executar projetos prometidos em campanha política aqui na cidade de Teresina. Edna, o que você espera de resultados a partir de uma agenda do prefeito com o presidente da República? Sempre quando temos agenda das gestões em nível municipal em busca de recursos federais, seja com os parlamentares, seja com o presidente da República, ministros, enfim, o que esperamos é um retorno prático, ainda mais num momento como esse, né, Eliezer? Então, o que todos esperam, eleitores ou não, aqueles que têm como gestor o prefeito Dr. Pessoa, é que realmente recursos venham para a nossa cidade. Estamos precisando urgente de recursos, não só no caso das emergências, mas de recursos para que não tenhamos mais que sofrer tanto com a mobilidade, com a saúde, né? E também num momento como esse, em que estamos aqui passando por esse momento de desabrigo, de desalojamento, de fome, enfim, dessa situação toda que nós estamos mostrando aqui, por conta de falta de recursos, de investimentos corretos, de planejamento, há alguns anos já, né? Então esperamos sim que o prefeito esteja plantando aí alguma coisa para acolher, independente das questões políticas, né? Que realmente ele tenha ido como gestor em busca de recursos para a cidade e a gente vai acompanhar, como sempre, o resultado de mais essa agenda, porque o que a gente espera são resultados. Tá, se o prefeito parece que enfrentou alguns atropelos, né? Perdeu o voo, teve que locar uma aeronave particular para garantir esse encontro com o presidente Bolsonaro. Você acha que realmente foi produtiva essa agenda? Devem os resultados chegar aqui à cidade de Teresina? A gente precisa analisar o histórico recente, Eliezer. É a 5ª vez, como você bem disse, que o prefeito vai a Brasília. Até o momento, nós não vimos um centavo dessas visitas chegarem até o bolso e até chegar até os cofres do município de Teresina. E ontem você colocava, né, o prefeito tinha um voo que sairia às 5 da manhã, o voo foi cancelado e ele precisou de um avião particular e ao final da noite se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Resta saber, Eliezer, se de fato o prefeito levou propostas, levou projetos para o presidente da República, porque a gente sabe que é só assim que se atrai recurso, né? É só assim que se consegue obter algum benefício a partir dessa boa relação. Essa foto que nós estamos vendo aí é de janeiro do ano passado, quando o presidente pela primeira vez foi a Brasília, mas essa visita não se converteu de fato em parceria, não se converteu de fato em algo positivo. Curiosamente, se nós compararmos com gestões anteriores, a Prefeitura de Teresina tinha até um escritório em Brasília e através desse escritório conseguiu parcerias, empréstimos de bancos internacionais, bancos nacionais, empréstimos que hoje já ameaçam ser interrompidos, né? A verba não ser mais
fornecida ao município por causa do desmando, por causa da falta de coordenação dessa gestão. Então, eu acho que nós precisamos observar atentamente. Eu conversava um pouco com o João antes da gente entrar no ar. A impressão que a gente tem é que, mais uma vez, o prefeito foi a Brasília falar de política. O que se especula nos bastidores é que ele quer comandar o PL no Piauí e ele teria ido a Brasília conversar com o presidente, conversar com o ministro Ciro Nogueira para tentar fazer política. Então, é lamentável que, em meio a uma crise dessa, 460 famílias desabrigadas, o prefeito vá a Brasília para fazer política, para tentar fazer acordo político em meio a essa grave crise. É lamentável, vamos acompanhar, mas eu não vejo com otimismo essa visita. O histórico recente mostra a falta de articulação e a falta de atração de recursos da Prefeitura de Teresina junto ao governo federal. João, nós observamos que a base governista apresentou algumas definições relacionadas à formação da chapa majoritária e logo em seguida o doutor Pessoa faz essa viagem para tentar ter esse encontro pessoal com o presidente Bolsonaro. Seria um sinal de rompimento com a base governista e uma busca de alinhamento com o grupo de oposição aqui no estado? Doutor Pessoa uniu o útil, né, ao agradável para ele, já depois de ser escanteado, vamos dizer assim, dispensado na estratégia política eleitoral formulada pelo governador Wellington Dias. Ontem a gente conversava que o governador foi atrás do MDB, que tem voto, que tem articulação, deputado Temístocles e senador Marcelo Castro. Obviamente, o governador sabe que um político andar aliado de doutor Pessoa nesse ano é capaz de ter problemas de imagem, já que o prefeito enfrenta uma gestão, ele comanda uma gestão impopular e não tem colocado em prática uma gestão eficiente. Tudo isso repercute bastante e ajuda a desgastar a imagem de doutor Pessoa. Uma vez dele descartado desse grupo político do governador Wellington Dias, ele tenta agora ser aceito, né, no outro campo, na outra ala, já com o grupo de oposição comandado pelo ministro Ciro Nogueira. Doutor Pessoa ontem, cumprindo a agenda lá em Brasília, se reuniu com diretores da Caixa Econômica Federal e aí, pelo menos em entrevistas, ele fala de drenagem, que foi buscar recursos, mas o problema é que realmente só fica na fala, né? O governo federal não vai mandar 40, 50 milhões de reais para a Prefeitura de Teresina se não tiver todo um projeto, todo um planejamento bem elaborado, tecnicamente consistente e que ofereça as condições para mostrar que de fato haja um projeto ali a ser executado. Não é chegar lá e falar que precisa de tantos milhões para desenvolver uma obra, precisa levar um projeto e isso a gente já sabe que em um ano de gestão a Prefeitura de Teresina não tem conseguido construir. Então houve lá esse encontro com diretores da Caixa e logo em seguida um encontro com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também com o presidente Jair Bolsonaro. O doutor Pessoa voltou a falar desses investimentos novamente sem levar projetos e aí, como bem disse o Tárcio, entrou também nessa seara eleitoral. 460 famílias desabrigadas, desalojadas e o prefeito lá cumprindo parte do seu tempo com o presidente, né, ao invés de estar apresentando projetos, discutiu aí questões eleitorais e pediu o comando do PL ou de repente até do União Brasil aqui no estado do Piauí, já que o doutor Pessoa foi aí descartado nesse projeto político da base aliada do governo estadual aqui no estado. Então, Eliezer, fica essa visão de que o prefeito realmente não consegue medir bem os planos, né, os projetos políticos que ele tem. Primeiro, ele tentou se coligar, tentou ficar ali dentro do grupo político do governador Wellington Dias. Quando foi descartado por conta de sua impopularidade, agora ele tenta se apegar ao ministro Ciro Nogueira, tentando ficar dentro desse grupo político. Mas o próprio ministro Ciro Nogueira sabe da impopularidade do doutor Pessoa. João, me permita, sim, claro. Você acredita que mesmo o prefeito não aderindo à base do governador, gestores que hoje estão fazendo parte da equipe de governo do doutor Pessoa podem sim prestar esse apoio político ao Wellington Dias? Naturalmente, é só a gente olhar o DNA político de alguns líderes que estão comandando cargos na gestão de doutor Pessoa. Ontem, inclusive, a gente até publicou um texto no portal O Dia que falava mais ou menos isso. É só a gente olhar ali um raio-x, por exemplo, das SAADs. SAAD Norte é comandado por Ana Paula, ex-deputada Ana Paula, esposa do deputado Zé Santana, que é fechado com o governador Wellington Dias e Rafael Fonteles. Ela não tem condições de não apoiar o Wellington Dias. James Guerra, lá na SAAD Leste, também ocupa o cargo indicado pelo deputado João Madison, fechado
com Wellington Dias e Rafael Fonteles. Lá na SAAD Sudeste tem o vereador Zenito, muito ligado e indicado pelo deputado Temístocles Filho, provável vice de Rafael Fonteles. Não tem como Zenito ir para um outro caminho a não ser apoiar o deputado Temístocles lá como vice de Rafael Fonteles. E lá na SAAD Sul, Juca Alves é indicação de Jeová Alencar. E Jeová Alencar tem uma ligação política muito grande com Temístocles, fechado então com Wellington e Rafael. E doutor Pessoa não pode simplesmente demitir esses gestores, porque senão entraria numa crise política maior ainda, já que desagradaria líderes políticos que lhe dão sustentação na base, lá na Câmara Municipal. Portanto, o prefeito doutor Pessoa, além de ter uma gestão desastrosa que dá a ele uma certa impopularidade, ele não tem o domínio político de todo, nem sequer da própria máquina administrativa da Prefeitura de Teresina, porque a gente sabe que secretariado você não demite de uma hora para outra, afinal de contas eles estão lá ocupando esses cargos porque foi dentro de toda uma conjuntura política, de uma aliança que dá sustentação ao mandato do prefeito doutor Pessoa. Então agora resta a ele tentar se agarrar ao ministro Ciro Nogueira, pedindo o comando de um partido. Não há nenhuma certeza de que isso ocorra, de que isso se efetive, de que doutor Pessoa vá comandar um partido, porque ele realmente tem demonstrado que também não tem condições de liderar um projeto político, mas de fato alguém que hoje ocupa o cargo de prefeito de Teresina, enquanto isso vai tentando ali se agarrar onde puder para demonstrar uma força, para demonstrar um certo prestígio. Agora amarrando rapidamente o que o João disse, se a gente contar quem de fato vota no prefeito, eu acho que não dão os dedos da mão dessa gestão do primeiro escalão, quem de fato vota no prefeito e está no comando. Tássio, hoje, só para complementar ainda mais a conversa, eu diria que se o Palácio da Cidade, se o doutor Pessoa tentar articular, de fato, uma terceira via ao governo do Estado, pode esperar que é um candidato ali na casa dos 3% a 4%. Primeiro porque não tem estrutura no interior, não vai fazer campanha no interior. E aqui na capital, né? Exatamente, e aqui na capital, um prefeito completamente impopular e o secretariado todo amarrado a líderes políticos que são vinculados ao governo Wellington Dias. Bom, vamos comentar o assunto que está na capa do jornal O Dia, desta terça-feira. Doutor Pessoa é denunciado no Tribunal de Contas do Estado por gasto de R$6 milhões na compra de 100 mil exemplares do livro Teresina Educativa, feita pela Secretaria Municipal de Educação. A Academia Piauiense de Letras protocolou pedido de suspensão do processo. Edna Maciel, uma denúncia muito séria, aí com a conivência da Academia Piauiense de Letras, que pediu a suspensão desse processo. Então, há uma sinalização de irregularidades. Tomara que seja devidamente apurado e as providências cabíveis tomadas neste caso. E nós estamos falando de R$6 milhões. Muito dinheiro, dinheiro público, Tribunal de Contas, órgão fiscalizador. Se teve um sinal de alguma coisa desse tipo, né, se a gente tem sinal realmente de fraude, de desvio de recursos, enfim... qualquer uma dessas acusações, e por essa gestão já tivemos aí várias investigações, né? Vários apontamentos de irregularidades. Então, não só o Tribunal de Contas, como outros órgãos, sim, está exercendo seu papel, estão fazendo seu papel, e o que nós esperamos é que as investigações, né, as escutas, enfim, tudo que o processo ainda vai passar, que dê um resultado, sim, e que, havendo realmente confirmada a denúncia, que os gestores sejam, os culpados, os gestores, as pessoas que estão sendo denunciadas, sejam devidamente, recebam devidamente o que elas têm que receber, né? Ou seja, que paguem pelo que fizeram. O nosso país e, assim, o Estado e o município estão marcados nos últimos tempos, e creio que a maioria dos países do mundo, pela transparência. Então, as pessoas têm que se posicionar, têm que se mostrar. Temos aí a internet para fazer isso, e os meios de comunicação, de uma forma geral, estão de olho também. Então, vamos acompanhar. Esperamos, sim, que tudo termine de uma forma correta, né? Que tudo seja esclarecido e que a gente possa fazer essa divulgação aqui, seja de qual for o resultado. Tássio, o que pode ter acontecido aí nessa situação supostamente de corrupção?
É preciso destacar alguns pontos, né, Eliezer? Essa denúncia não é o primeiro órgão que apresenta. Nós tivemos e trouxemos no portal dia.com, em dezembro, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais denunciou a mesma situação ao Tribunal de Contas, a compra irregular dos livros. E o amigo de casa, ele pode acessar na íntegra o documento, a manifestação da Academia Piauiense de Letras, uma instituição das mais respeitadas do Piauí. E para se ter uma ideia, Eliezer, em agosto, a Academia Piauiense de Letras enviou à Prefeitura de Teresina uma lista com 20 exemplares, 20 livros, para que ela apreciasse, que se enquadrava nos mesmos moldes deste que foi adquirido. Até hoje, até ontem, né? Eu acho que hoje ainda, a Prefeitura sequer respondeu à Academia Piauiense de Letras. Para se ter uma ideia do descaso. A impressão que passa é que a compra já estava muito bem acordada, já estava tudo muito bem alinhavado. E 6,5 milhões, mais uma denúncia de corrupção no primeiro escalão da Prefeitura. Nós já trouxemos aqui várias denúncias ao longo do ano passado e no início deste ano também, envolvendo várias secretarias. Então é uma denúncia que precisa ser apurada com muito cuidado, porque aí, Eliezer, nós não estamos falando de equívocos administrativos, aí nós estamos falando da educação do seu, do meu, dos filhos de Teresina. Eu não tenho filho ainda, mas dos filhos de Teresina, das crianças de Teresina. Teresina foi conhecida por ser a melhor educação do Brasil, e isso é o que está sendo feito com essa educação. A educação de Teresina, como bem colocou a Academia na denúncia, está sendo usada para possíveis atos de corrupção, e isso é admissível. É isso que estão fazendo com uma das que já foi a melhor educação do Brasil, e o dinheiro da educação indo pelo ralo da corrupção, como bem disse em sua denúncia a Academia Piauiense de Letras. Gravíssimo e precisa ser muito bem apurado pelo Tribunal de Contas. Mais uma denúncia contra esse primeiro escalão do governo do Dr. Pessoa. Lamentável. Se me permite, pontuar bem rapidinho, pelo que o João deve falar, mas eu me lembrei aqui, me recordei inclusive de uma matéria que fui produzir em frente à Câmara Municipal com uma manifestação do Sindicato dos Servidores Municipais nas suas diversas áreas representadas, e lá eles também denunciaram, além das denúncias que vinham fazendo sobre não pagamento de professores, enfim, da saúde, eles também tocaram nesse assunto e falaram que os professores sequer, nem professores nem pais, foram consultados em relação à compra desse material, desses livros, do teor e do conteúdo, se era realmente necessária essa compra. Preocupante, João Magalhães? Sim, a própria denúncia da Academia Piauiense de Letras, ela é muito robusta na medida em que ela deixa claro que um livro, né, comprado aí pela Prefeitura, saiu na casa aí de R$ 65,00 e inclusive diz que o autor dessa obra, ele não tem expertise, né? Foi um livro assim que ele escreveu, mas ele não tem uma autoridade, né, de conhecimento, na área do conhecimento suficiente, pelo menos as pesquisas da APL constataram isso, de que a autoria do livro não tem ali expertise, não é um especialista para elaborar um livro a ser distribuído na rede municipal de ensino, principalmente a este custo de R$ 65,00 a unidade. Um livro de R$ 65,00, obviamente, é um livro que se espera pelo menos que o autor seja alguém da área, né, alguém consolidado, uma carreira consolidada como autor, como escritor, enfim, é realmente uma denúncia robusta que precisa ser esclarecida e, claro, em havendo responsabilidade, em havendo casos de corrupção, que os gestores sejam punidos de forma exemplar, porque, como já bem explicou o Tárcio, a educação é um patrimônio da vida, né, das crianças que estão na rede municipal de ensino, principalmente em Teresina, que tradicionalmente sempre teve uma educação municipal muito bem elogiada. Esse patrimônio teresinense não pode abrir mão e, com certeza, para você construir uma carreira de sucesso, isso demora muito tempo, mas para você destruir, isso é rapidamente, isso acontece de forma rápida. Se o poder público, se a própria família, enfim, se todo mundo não acompanhar o desenvolvimento da educação, com certeza a gente pode estar caminhando aí para destruir algo que é bastante valoroso e que tradicionalmente sempre teve muita qualidade, que foi a educação municipal de Teresina.
Nosso tempo está avançado e para comentar aqui, para finalizar o quadro, eu gostaria do assunto sobre a peregrinação dos vereadores. Nós temos aí uma fotografia que mostra um grupo de vereadores, exatamente aqui da cidade de Teresina, que estão em peregrinação, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar, que realiza pelo 3º ano consecutivo a peregrinação ao Santuário de Santa Cruz dos Milagres. A sua caminhada iniciou hoje às 6 da manhã, com previsão de chegada ao local no domingo, dia 16. No município, que fica a 167 quilômetros de Teresina, ele participa da tradicional missa no domingo. O vereador está acompanhado de um grupo formado por 40 pessoas. Dentre essas pessoas, os vereadores Deolindo Moura, Tanandra Sarapatinhas, o superintendente da SAD Sul, Juca Alves, e o empresário Danilo Damaso. Durante a caminhada, os participantes recebem apoio com toda a estrutura que tem barracas para dormir, alimentação e equipe médica. Uma agenda bastante tradicional, Tássio. Tradicional, né, Eliezer? Mostrando aí a fé dos parlamentares, né? Reafirmando a fé dos parlamentares aí católicos. Nesse momento em que enfrentamos muita dificuldade, a fé é uma parceira importante, né? Algumas pessoas criticando a ida deles pelo momento vivido por Teresina, mas acho que é um momento de fé, né? E por isso valorável, né, essa caminhada. E o vereador Jeová tem feito ao longo dos últimos anos e desejamos aí boa sorte na caminhada de todos aí pelo interior do estado. Inclusive, nós já recebemos hoje a informação de que a Câmara não deve mais encerrar antecipadamente o recesso, né? Especulou-se essa possibilidade, alguns vereadores, inclusive, se manifestaram publicamente de forma favorável a retornarem 2 semanas antes do fim do recesso, mas não, vão manter aí até o início de fevereiro. Já observamos aí alguns em viagem. Interessante, Edna, essa identidade religiosa, né? O povo do Piauí é religioso e os representantes políticos também manifestando aí a sua fé. Como você disse, mesmo com algumas críticas, há de que se considerar também que a fé, né, em qualquer momento é inabalável, independente da religião. A gente sabe que essas caminhadas, sabe de Santa Cruz dos Milagres, historicamente é um local de devoção, de fé, enfim. É louvável a atitude dos parlamentares, que são seres humanos comuns, como todos nós, precisam também colocar sua fé em primeiro lugar, e tenho certeza que eles também estão orando pelos desabrigados, pelos desassistidos. Mas, sinceramente, acho que seria sim bom se os vereadores tivessem retornado antes, porque a situação, hoje estive vendo de perto, é realmente de calamidade, né? Então, que bom que todos nós possamos expressar nossa fé da maneira que quisermos, mas também temos que pensar nessa responsabilidade. Creio que na volta, no retorno deles, irão dar continuidade aos seus projetos nesse sentido e tomar medidas para melhorar ainda mais a gestão da nossa cidade, enfim, melhorar a vida dos teresinenses. João, interessante esta relação entre religião e política. Acredito que, principalmente no Nordeste do Brasil, sempre que há atividade religiosa, evento religioso, os políticos costumam estar presentes para manter um contato com a população. Com certeza, todos os municípios piauienses têm os tradicionais festejos, né? Tem muito município, inclusive, que recebe a visita de diversos políticos naquele momento em que se celebra a padroeira ou padroeiro dos municípios, como você bem falou, um estado com um alto percentual de católicos. Então, os políticos, obviamente, também querem adentrar aí esse cenário, esse contexto, para ficar mais próximo também do eleitorado, mas também exercer aí a sua fé, claro, é um direito de todo mundo. Tá certo. Muito obrigado, portanto, pela presença de vocês. Edna Maciel, a Leide Lilás, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, Eliezer, aos colegas e a todos que nos assistem. Boa tarde ao Tássio Cruz, do portaldia.com. Grande abraço, Eliezer, grande abraço a todos e até amanhã. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Boa tarde, Eliezer. Esse foi o quadro Política do Dia.